Não, o movimento político-militar da restauração. O rei empenhou os seus haveres pessoais para sustentar a guerra. Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem. Olha, esse também havia de ser santo como o Nuno Alves Pereira, não é? Pois. Se não se importa, Sr. Professor, este senhor tinha pedido a palavra, não sei se quer... Este senhor, estou a olhar para si, não pediu a palavra há pouco? Não, eu percebi que pediu a palavra. Eu queria lembrar só... Vá. É que temos que terminar, que vai adiantada a hora. Vamos terminar, é a última pergunta e terminamos. As minhas saudações à Sua Alteza Real, Sra. Fátima. Eu era só para fazer duas referências, já que estamos a falar neste caso das despesas. O primeiro ponto, que não foi aqui focado, é o problema dos adiantamentos. Todos sabemos que os adiantamentos à Casa Real não eram atualizados já, salvo erro, desde o rei do Sr. Dom Pedro V. Primeiro ponto. Segundo ponto, em 1907, com a venda dos sobreiros de Vila Viçosa, foi posta em dia esse problema dos adiantamentos. E não se lembram que todas as despesas diplomáticas do rei Dom Carlos, que eram imensas, eram feitas à custa dos bens da Casa de Bragança. E em relação à monarquia que mais gasta, segundo hoje se diz, que é a inglesa, os rendimentos não vêm do Estado. Porque o rei da atual dinastia, que se chamava Hanover e passou para Windsor depois da guerra, foram doados pelo rei Jorge II ao Parlamento, com a condição deles pagar toda a família real, as despesas, e ainda ficava muito dinheiro para o Estado. Muito obrigado e desculpe. Que aliás é o mesmo que se passa na Bélgica, em que o rei Leopoldo doou à Bélgica não só o Estado do Congo, mas uma quantidade de propriedades da condição do governo sustentar as despesas. É surpreendente que acabámos a falar numa espécie de PEC, que são os bens económicos da Casa Real. O senhor entra em... Já sei que entra em turbilhão, o senhor não lhe dou a palavra. Vá, para terminar mesmo, e uma pergunta se quer fazer para o senhor Eduardo fechar. Eu nem faço pergunta, eu somente vou dar uma opinião. Falou-se aqui da mentira, e não há dúvida, a mentira foi uma praga que apareceu em relação à nascença deste país. Porque o povo deste país tem vivido sempre uma mentira constante. E a prova está, porque eu, vendo o que está a passar na parte histórica, nesta altura, pois estou com 73 anos, verifico que isto é uma mentira pegada, e acima de tudo, perdeu-se uma palavra muito interessante na gramática, que é a ética. Os políticos que nos governam perderam a ética. E então, voltando a uma outra parte muito engraçada, os portugueses são muito propensos às fundações, que eu até lhes chamo fundições. Fundações que é aquela forma de se encaminhar dinheiros e, enfim, mais uma forma de prejudicar o povo deste país. Muito obrigado. Olha, há sempre futuro para o país e, apesar de tudo, esta carta do Mozinho de Albuquerque, que já era premonitória nessa altura, ele dizia até na altura, tudo é pequeno neste nosso Portugal de hoje. O mar já não é curral das nossas naus, mas sim pastagem de couraçados estranhos. Foram-se-nos mais de 3/4 do Império de Além-Mar e Deus sabe que dolorosas surpresas nos reserva ao futuro. O senhor, Sr. Dom Duarte, acredita que Portugal tem condições para se manter soberano durante, pelo menos, mais alguns séculos? Acredito, mas é preciso, efetivamente, uma revolução cultural. Nós não podemos continuar a viver como estamos a viver, preocupados só com o imediato e a discutir muito, mas a agir pouco. É que pelo menos um século já passou sobre a carta de Mozinho de Albuquerque, sobre estas palavras. Mas, quer dizer, é indispensável realmente uma mudança de atitude. E, nomeadamente, eu acredito que a ligação ao mundo lusófono é, digamos que, complementar, ou pode mesmo vir a ser, enfim, no caso das ligações com a União Europeia correrem mal, no caso de nós, por exemplo, sermos expulsos da moeda europeia do euro, no caso de haver graves problemas, eu acho que é muito importante mantermos e prepararmos uma alternativa possível, que seria uma ligação com o Brasil e com os outros países lusófonos. E eu sei que no Brasil há muita gente no meio político, até o próprio Presidente da República, que gostaria de uma maior aproximação, de uma ligação mais profunda e que eu acredito, primeiro que não é incompatível com
presença dentro da União Europeia. Mas que tem que ser, além de ser compatível e tentar-se manter as duas ligações, temos que sempre ter um plano B no caso disto correr mal por aqui. E não faz sentido, porque se de facto os países ricos da União Europeia não vão sustentar os países mal governados e que desperdiçam o seu dinheiro. Esse plano B passará certamente também como uma coisa que lhe é cara, que seria uma reserva agrícola importante. Isso é outro aspecto fundamental, que é realmente termos capacidade de autossustentação do ponto de vista alimentar. Nós não podemos correr o risco de ter fome em Portugal e de não sermos capazes de produzir o nosso alimento de um momento para o outro, se por uma crise internacional financeira, militar, por corte nos abastecimentos, não podermos importar cereais e produtos básicos, não é? E temos que poder, em poucos meses, produzir outra vez aquilo que precisamos. E realmente não é destruindo sistematicamente o saber dos nossos agricultores, destruindo realmente uma arte, que é mais do que uma ciência, é uma arte realmente que é a agricultura. Não se improvisam agricultores de um dia para o outro. É preciso realmente manter e fazer com que a população, mesmo com outras atividades, mantenha sempre uma parte da sua atividade agrícola. E, além disso, as áreas que foram reservadas para a agricultura, consideradas como zonas de interesse agrícola, Reserva Agrícola Nacional, que foram definidas pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, quando era membro do governo, têm que ser respeitadas, estão a ser sistematicamente destruídas. A Reserva Ecológica Nacional tem que ser respeitada. E nós todos temos que zelar por isso, porque os poderes políticos muitas vezes acham mais prático acham mais prático ir cedendo aqui, aquele projeto ali, aquele imigrante que quer construir no meio do seu campo, aquele hipermercado que quer construir onde não deve, e vai-se cedendo. O grupo hoteleiro no Algarve agora conseguiu ficar com uma grande área da floresta protegida de Monte Gordo para fazer pôr lá um empreendimento turístico com 20 mil camas, numa área de reserva ecológica nacional, totalmente, ninguém nunca pôde construir nada. Mas isto não pode continuar. Há que, de facto, tomarmos cuidado e cada um no nosso lugar, na nossa terra, prevermos isso e preocupar-nos com isso. Muito bem. Muito obrigado. Sr. Dom Duarte, muito obrigada por nos ter dado este privilégio de estar consigo esta noite. Ficamos a conhecer também um pouco melhor, não só da sua vida, da sua história, mas também o seu amor a Portugal. Estamos-lhe gratos. Muito obrigado, gostei muito. Muito interessante. Muito obrigada. Obrigado.